Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Fique agora com o resumo semanal de 27 de setembro a 1 de outubro. Mas antes, se possível, já deixe seu like e comentário, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade da sua novela favorita. Agora vamos ao resumo. Segunda-feira, dia 27 de setembro. Pedro manda uma mensagem para Helena dizendo que está com ela e Nicolas. Esther vai até a casa de Helena levar um presente para Nicolas. Andreia fica enfurecida, diz que ela não tem nada o que fazer ali. Ernesto chega e a ameaça colocar uma ordem de restrição contra a família Garrido. Mais tarde, Ernesto conversa com Helena sobre o ocorrido e diz que a situação com Pedro e sua família já passou dos limites. Ernesto se altera e questiona Helena se está saindo com Pedro. Gina chega ali e enfrenta Helena. Pedro também chega ali e questiona Gina. Ernesto defende Helena. Helena o agradece e Ernesto diz que não fez por ela, e sim para evitar um escândalo. Helena pede desculpas a Esther pela maneira que sua mãe a tratou. Esther dá o presente de Nicolas. Ao chegar em casa, Helena e Ernesto discutem. Pedro termina seu relacionamento com Gina. Ela chora desesperada. Nelson a consola. No dia seguinte, Nelson demite Pedro. Terça-feira, dia 28 de setembro. Nelson readmite Pedro. Ernesto manipula Helena e diz que Nico contou que morre de medo de que eles se divorciem. Helena diz a Pedro por mensagem que é melhor eles cortarem o contato. Helena diz ao filho que ela e o pai dele sempre seguirão juntos. Gina descobre que Pedro e Helena não estão se falando. Nicolas pede que sua mãe agradeça sua amiga pelo presente. O médico informa que as células de Nicolas responderam positivamente à medula. Todos ficam felizes com a notícia. Ernesto continua chateado pela aproximação de Helena e Nicolas com a família de Pedro. Quarta-feira, dia 29 de setembro. Pedro confessa a Helena que desde que a conheceu não para de pensar nela e não pode evitar o que sente. Helena diz que é casada e vai embora. Na cafeteria, Helena confessa a Irene que Pedro contou que a ama. Ernesto diz a Irene que tem muitos ciúmes de Pedro. Irene tenta envenenar Ernesto contra Helena. Irene diz a Gabriela que se Ernesto descobrir que o irmão de Pedro trabalha com elas, a culpa será toda dela. Gina e Pedro se beijam, mas não se reconciliam. Ernesto e Helena se reconciliam e se beijam. Irene fica furiosa ao saber que Helena se reconciliou com Ernesto. Nicolas diz ao pai que quando crescer quer ser mecânico como Pedro. Pedro confessa a Samuel que sente algo a mais por Helena. Helena começa a se apaixonar por Pedro. Quinta-feira, dia 30 de setembro. Irene está furiosa com a reconciliação de Ernesto e Helena e decide marcar um encontro com Ernesto. Pedro agradece Helena por pedir ao doutor que o mantesse informado sobre a saúde de Nicolas. Helena diz a Pedro que não podem ter contato. Já Irene revela a Ernesto para causar discórdia que o irmão de Pedro, Samuel, trabalha na empresa. Ernesto se chateia. Irene fica furiosa depois de um tempo ao ligar para a irmã e descobrir que ela e Ernesto não brigaram. Pedro pensa em Helena. Passam-se alguns dias e Pedro é avisado sobre a recuperação de Nicolas. Pedro visita Nicolas e diz que pensou nele todos os dias. Nico diz que eles podem se ver todos os dias se Pedro quiser. Pedro concorda. Gabriela informa a irmã que Pedro está com Nicolas. Ernesto ouve e fica furioso. Ele vai até o hospital e, chegando, discute com Pedro. Os dois quase saem no soco. Sexta-feira, dia 1 de outubro. Pedro fica furioso pela situação ocorrida no hospital. Ernesto fica furioso ao ver que Pedro presenteou Nicolas com carrinhos de brinquedo. Marta liga para Andreia e diz que conseguiu alguém para Mônica. Ernesto conversa com o doutor e diz que só a família pode ver Nicolas. Pedro conta ao pai sobre sua briga com Ernesto e, domingo, pede que Pedro se afaste de Nicolas.
Helena está mandando mensagem. Ernesto sente ciúmes e exige ver para quem ela está mandando. Ele toma o seu celular à força. Eles quase sofrem um acidente. Gina e Pedro se reconciliam e se beijam. Helena e Ernesto passam a noite juntos.